Oi, pessoal, tudo bem? Então, diante de tudo que está acontecendo no nosso país, hoje em dia, eu resolvi hoje falar um pouco com vocês sobre Maquiavel. Quem foi Maquiavel? Maquiavel foi um político italiano que viveu no final do século XV e morreu no século XVI e escreveu algumas obras assim fundamentais para a gente entender esse mundo político ocidental que a gente vive. Então, Maquiavel, com 29 anos, ele foi tipo um ministro, né? O segundo chanceler da República da cidade-estado de Florença, na Itália. Porque a Itália, nessa época, no século XV e XVI, ela não era unificada. Ou seja, haviam 5 cidades-estados, né? E uma delas era Florença, né? Cada um tinha seu rei, seu príncipe, um era república, outro era monarquia, era uma bagunça. Então, Maquiavel ficou por 14 anos na República da cidade-estado de Florença, né, na região da Toscana. E lá ele conheceu a política profundamente, né? E ele agiu como um chanceler, mas ele foi diplomata, foi burocrata dentro do governo lá de Florença, esteve na França umas 3 vezes, né? E ele agiu politicamente nessa época, e ele teve muito contato com os políticos e como ele começou a perceber como eles se chegavam ao poder e como é que eles faziam para se manter no poder, né? Então, diante disso, ele pegou muita vivência histórica, né? De toda essa bagagem que ele teve que agir, né? E trabalhar por 14 anos. Aí a República da cidade de Florença sofreu um duro golpe, e os Médici, que era uma família muito rica e influente de lá daquela região, tomaram o poder, né? Então o Lourenço de Médici ficou como o príncipe, né? Governando essa cidade-estado de Florença. E ele foi afastado do cargo, né? E foi exilado numa pequena vilinha próxima de Florença. Foi aí que ele, com base nesses 14 anos de trabalho, né, junto ao governo de Florença, ele começou a escrever tratados, né, peças, e começou a pensar a política, né? De uma maneira bastante diferente daquela época, né? Porque aquela era a época da medieval para o Renascimento. E ele escreveu, então, O Príncipe, que é a sua principal obra, né, mais conhecida aí, e que foi simplesmente um tratado político para o nosso mundo ocidental, né? As bases da política de hoje em dia, elas se configuram a partir de Maquiavel, né? Desse tratado que ele fez sobre a política. E que até os dias atuais a gente aproveita bastante em relação a isso. Então, gente, a base do pensamento político de Maquiavel era o quê? Ele dizia que a política ela tem que ser independente da moral. E no caso, na época, né, no contexto em que ele escreveu isso, a moral vigente era baseada o quê? Na vida cristã, no cristianismo, né? Então ele dizia que não, que na política, para você ser político,
Isso com base nas experiências que ele teve durante esses 14 anos em que ele viveu juntamente com os políticos. Você não pode ser piedoso, nem caridoso e nem dar a sua palavra firmando compromissos. Nem você agir no campo da moral. Maquiavel colocou então a sua obra, essa obra, com base na política moderna, né? Porque vocês vejam o que acontece no Brasil hoje em dia, né? Ele diz assim, o príncipe é dividido em 3 partes, e ele diz, existem 2 princípios, a virtude, que significa sagacidade, inteligência e astúcia, que um governante deve ter tudo isso, né? Um bom governante deve saber agir e saber recuar. E baseado também na fortuna, ou seja, mas a fortuna, nesse caso aqui, não seria dinheiro. Fortuna é uma deusa romana e significa sorte, né? E se você agir com sagacidade, tenacidade, esperteza, inteligência, sem levar em conta a moral cristã, você pode ser que a sorte gire a seu favor, certo? Ou sim ou não. Aqui há um pouco de que a sorte pode lhe favorecer, né? Então a política nada tem a ver com a moral, né? Mas ele coloca isso de uma maneira bem fria e bem histórica, né? Então ele foi muito mal compreendido naquela época pelos historiadores, pelos intelectuais, e durante séculos também ele foi incompreendido, pelos filósofos também, né? Daí o termo maquiavélico, né? Que foi cunhado no sentido pejorativo da palavra. Ou seja, dizendo que maquiavélico é aquela pessoa que age sem escrúpulos e sem moral, né? Não se esqueçam que ele participou da República, antes da República ser derrubada por um golpe dos Médici, né, da família Médici. Ele era um republicano, mas quando ele foi escrever O Príncipe, o que ele queria era a unificação da Itália. Ou seja, a unificação, ele queria uma Itália forte, porque a Itália não existia como existe hoje, um governo central independente forte. Existiam cidades-estados, né? Cada cidade-estado tinha um governo. Uma era republicano, outra era monarquia, e eles lutavam entre si para adquirir territórios, né? Então haviam guerras entre essas cidades-estados. O que ele queria, quando ele escreveu O Príncipe, foi exatamente dizer a maneira como os políticos agem, né? De que maneira eles agem, e para que tivesse uma Itália unificada, era necessário um líder especial, né? Por isso chamado o Príncipe, para unificar essas cidades-estados, e porque para que a Itália não ficasse à mercê das grandes potências da época, que eram a Espanha e a França, né? Então, os fins justificariam os meios. Mas ele era um republicano, e só que ele acreditava nisso, né? Por isso ele escreveu essa obra. Além dessa obra, ele escreveu peças teatrais, tratados sobre a guerra, e uma das peças famosas, uma comédia italiana, a Mandrágora, foi Maquiavel que escreveu também. Então eu quis falar sobre ele para vocês terem uma ideia, né, de como é que o pensamento político ocidental se firmou, né? Depois vieram grandes filósofos também depois dele, né? Mas para vocês verem que a política não tem nada a ver com moral, com bons costumes, com a ética, né? Então vocês podem simplesmente fazer uma comparação de como era há 500 anos atrás e como é hoje tudo isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo para todo mundo. Se gostarem, deem uma curtidinha e até o próximo vídeo.